Aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre a graça de servir ao Senhor. Na semana passada falamos sobre a alegria de servir ao Senhor e lemos o Salmo de número 100, verso 1, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Verso 2, servi ao Senhor com alegria. E o Senhor ministrou muito ao nosso coração. Tivemos compartilhamentos poderosos nas nossas células essa semana. Nós vimos que você só consegue servir ao Senhor com alegria quando você faz isso, quando você serve ao Senhor por amor. Você tem amor no coração, né? A Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como metal que soa, como símbolo que soa, ou como metal que retine, né? E no verso 3 ele diz: ainda que eu desse todos os meus bens, e até oferecesse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amém. Claro que quando você serve, você abençoa alguém, mas o nosso serviço a Deus deve ser fruto do nosso amor. Amém. Temos que amar ao Senhor. E quando você ama, você faz com alegria. Qualquer pessoa que você veja servindo com alegria, você vai perceber nela que há amor genuíno envolvido. Mas hoje eu quero ir um pouco além. Eu quero mostrar que não apenas devemos servir ao Senhor com alegria, mas devemos ter a revelação de que o nosso serviço ao Senhor é uma dádiva, é uma graça de Deus, poder nos dar o privilégio de servi-lo. E eu quero ler com você o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 10, diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Quem está falando isso? Paulo. Quem é Paulo? O apóstolo da graça. Ele diz: olha, a graça não foi vã. Quando é que a graça é vã? Quando você recebe a graça e não faz nada com ela. Você sabe qual vai ser a nossa maior prestação de contas naquele dia? É chegar diante do Senhor e o Senhor nos perguntar: o que você fez com tanta graça que eu te concedi? Como que você administrou essa graça que eu te dei? Porque essa graça nos habilita a ter comunhão com o Senhor, a vencer o pecado, a servir ao Senhor. E Paulo, ele diz aqui: por causa dessa graça, a graça não foi vã em mim. Por quê? Ele diz: antes trabalhei muito mais do que todos eles. Ele está se referindo aos apóstolos. Você sabe que o apóstolo Paulo não andou diretamente com o Senhor, mas o Senhor apareceu para ele e fez o chamado diretamente. E ele diz: pela graça do Senhor, eu trabalhei muito mais do que os demais. Como pode alguém dizer assim: ah não, nós estamos na graça, não precisamos fazer nada, porque na graça não é pelo que nós fazemos. Sim, é verdade. A nossa salvação não é pelo que nós fazemos, é única e exclusivamente pelo que Cristo fez, pela obra consumada da cruz. Mas uma vez que somos salvos, a Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras. Amém? Temos que produzir boas obras. E ele diz aqui: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja só, ao mesmo tempo que é um privilégio, ao mesmo tempo que a graça o impulsionou a servir ao Senhor, ele diz no final das contas: quem fez não fui eu, foi a graça de Deus em mim. É como alguém dizer para você assim: nossa, como você conseguiu? Você diz assim: olha, foi a graça. O Senhor que me permitiu isso, foi pela sua graça. Ah, como que você tem uma família tão abençoada? É a graça do Senhor. Ah, como que você exerce com excelência esse dom? É graça do Senhor. É isso que Paulo está falando. Não sou eu, no fundo, não sou eu, mas a graça de Deus em mim. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, aqui está a tua palavra, Senhor.
A Bíblia diz: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Seja todo homem mentiroso e o Senhor verdadeiro neste lugar, e faz prevalecer a tua vontade sobre a nossa. Pai, eu oro agora para que todo pensamento seja cativo à obediência de Cristo Jesus. Abrimos os nossos ouvidos, dilatamos o nosso coração, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, em o nome de Jesus. Alguém diga amém. Diga para quem está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Alguma vez na vida, você já se imaginou numa ilha deserta, paradisíaca, palmeiras, coqueiros, rede, um mar, não é? Como as da Ilhas Maldivas, um mordomo com a bandeja na mão, com o almoço, com o suco de laranja, com a água de coco, né? E você dentro daquele cenário, você envolvido ali naquele cenário. Quem já imaginou isso? Quem nunca, né? Mas eu te pergunto, quando você vê essa cena, quem é você dentro da cena? Você é aquele magnata deitado na rede, não é? Tomando sol no spa, fazendo massagem? Ou você é aquele mordomo com a bandeja na mão, levando a lagosta assada, levando o camarão, levando a costela com limão e a limonada suíça? Eu estou falando as coisas que eu gosto, que eu vou lembrando, né? Quem é você na cena? Provavelmente você é aquele que está deitado na rede. Você diz: esse é meu sonho, pastor. Porque de maneira natural nós pensamos assim: o ápice da vida é você crescer, conquistar e chegar ao ponto de ser servido. Você fala: é muita graça, olha o que eu alcancei. Mas o apóstolo Paulo, ele vem aqui na contramão, e ele diz o seguinte: olha, pela graça de Deus, eu sou aquele que serve. Eu sou aquele que se dispôs a servir, e não fui eu, foi a graça de Deus operando em mim. Por isso que eu coloquei o tema da mensagem: a graça de servir ao Senhor, porque é graça do Senhor. Você fala: pastor, por que é graça? Olha, eu poderia relacionar para você aqui dezenas de motivos, mas eu escolhi aqui o que eu acho que são os principais. Sabe por que é graça de Deus servir ao Senhor? Quem quer saber? Então você fala amém, irmão. Amém é o nome de Jesus, tá? Quando você fala amém, a palavra entra no seu espírito, é metabolizada e passa a fazer parte da sua vida. Você sabe, na vida cristã, tudo você recebe falando. Por isso que quando veio o Pentecostes, o Espírito Santo não veio em forma de ouvidos, de orelha, veio em forma de línguas, que é para você falar. Quanto mais cheio do Espírito, mais você fala. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse assim: falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, assim seremos cheios. Amém? Amém? Você é cheio falando, né? Amém. Por que é graça servir ao Senhor? Primeiro, porque o nosso Deus é autossuficiente. Por que é graça servir ao Senhor, irmãos? Porque o Senhor não necessitaria de nós, nem do nosso trabalho, para ser suprido em suas necessidades, se assim as tivesse, né? Então, quando nós dizemos que Deus é um Deus autossuficiente, nós estamos dizendo: Deus não depende de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma, para ser o que Ele é. Isso fica claro quando Paulo chega em Atenas. E lá, Atenas, a capital da Grécia, naquele tempo, no primeiro século, era o centro cultural, filosófico e religioso. Ali estavam os grandes filósofos que faziam reflexões sobre a vida humana, o futuro, as coisas abstratas. Mas ali também em Atenas,
logo na entrada você tinha altares, estátuas de grandes deuses, porque eles eram um povo politeísta e adoravam-te a Deus para tudo. E a Bíblia diz que Paulo chega em Atenas e ele está pregando na sinagoga. Todo dia que ele sai de casa, ele passa pelas ruas e ele vê aquele tanto de adoração, e ele fica tão indignado, que lá em Atos 17, verso 6, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Eles começaram a questionar: quem é esse camarada que não para de falar? Quem é esse Deus que ele tanto proclama aqui? Será que ele não conhece os nossos deuses a quem adoramos? E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, inflamado pelo Espírito de Deus, ele começa a discursar com aqueles filósofos, com aqueles idólatras, e ele vai estabelecer uma comparação entre o Deus verdadeiro e os deuses a quem eles adoravam. E ele diz: sabe qual é a maior distinção entre o Deus que eu estou pregando e o Deus de vocês? É que o meu Deus é autossuficiente. E nós vamos ver isso em Atos 17, 24, quando ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Prepara agora seu coração. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo diz: sabe qual é a diferença? Os deuses de vocês precisam ser servidos, o meu não precisa. Ele não é aquele que recebe, ele é aquele que dá a vida, a respiração, e para não haver dúvidas, e tudo mais. As religiões antigas, elas imaginavam que as suas expressões de adoração, de louvor, as suas orações e as suas oferendas supriam, atendiam a necessidade dos seus deuses. Essa que é a diferença. Então as oferendas e sacrifícios eram apresentadas para suprir aqueles seres adorados, eles dependiam daquilo. Então, com as oferendas de sacrifícios, com as oferendas de alimentos, eles alimentavam os seus deuses. E nós estivemos recentemente no Egito e visitando aquelas tumbas de pessoas importantes, que são tumbas que são como uma casa. Elas têm o local do sarcófago, tem sala de entrada, tem hall de entrada, tem sala de estar e tem um local onde é servido refeições. Porque eles acreditavam que esses espíritos vinham à noite para se alimentar. Então alguém pergunta: por que alguém faz uma oferenda e coloca galinha, coloca farofa, coloca frutas? Porque no entendimento deles, eles estão alimentando aqueles deuses. Por que eles serviam aos deuses com incenso? Era uma maneira de perfumar os seus deuses. Por que eles davam adoração, louvor? Era uma maneira de afagar o ego do seu Deus. O Deus deles precisava ouvir algo como assim: tu és grande, ó grande Olimpo, ó grande Hermes, ó grande Diana. Eles estavam inflando o ego dos seus deuses, e eles faziam as suas orações para eles se sentirem importantes. Então eles trabalhavam ofertas, oferendas e cultos para suprir a necessidade desses deuses. E nesse contexto, Paulo vai dizer o seguinte: sabe por que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é Senhor? Ele diz: porque Ele não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Deus não vai morrer de fome se você deixar de dar uma oferta. Ele não vai ficar carente se você não der a sua adoração. Agora nós temos muitos irmãos aqui na nossa igreja
moraram, ou que têm parentes, ou que vieram do Nordeste. Isso acontece em todo o Brasil, mas no Nordeste é mais forte. Existe um santo chamado, pelos católicos, de Santo Antônio, que ele é considerado o santo casamenteiro. Quem sabia disso? E as jovens, atenção jovens, as jovens quando querem casar, as senhoras que não são casadas, querem casar, elas fazem um altar no quarto, elas acendem velas, elas fazem oferendas, elas amarram fitas, para que Santo Antônio possa trazer um marido para elas. Só que muitas vezes não acontece no prazo que elas estabeleceram. Então o que elas fazem? Pega o Santo Antônio e põe de cabeça para baixo. Afoga ele no copo d'água. Em algumas regiões amarra ele todo. Como quem dizendo assim, ó, vai ficar de castigo até me atender. E diz que Santo Antônio fica lá esperneando, dizendo, já já te arrumo o marido. E você me tira aqui que eu não consigo, eu não posso ficar aqui de cabeça para baixo. É isso que Paulo está falando aqui. Ele diz, nós adoramos a um Deus que você não pode colocá-lo de cabeça para baixo. Nós adoramos a um Deus que você não pode impor castigo a eles. Ninguém pode dizer a Deus, olha, eu estou bravo com o Senhor, agora o Senhor vai ficar de castigo, o Senhor vai passar fome, porque eu não vou te oferecer nada, o Senhor vai ficar carente, porque eu não vou te dar o meu louvor. Quem faz isso é um tolo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele não precisa de nada, quem precisa sou eu. Ele é soberano, na verdade Ele não precisa de mim para nada, eu é quem preciso dEle para tudo. Isso não é extraordinário, irmãos? Deus pode sobreviver sem você, mas você não pode sobreviver sem Deus. Ele não precisa do nosso louvor, das nossas orações para ser Deus. Então, não é como se Deus chegasse na quinta-feira e ficasse assim, alisando as mãos, olha, irmã Andréia, e dizendo assim, ó, Caí, tomara que chegue domingo, ai, preciso do som daquela guitarra, preciso ouvir a batera agitando, está muito monótono aqui no céu, ai, que saudade de ouvir alguém dizendo, Ele é grande, Ele é santo, Ele é Senhor, preciso disso, ai, vai chegar domingo. Não, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa do nosso serviço. A Bíblia diz, Ele não precisa de nós para nada. Por quê? Olha aqui, Deus não estava solitário na eternidade e disse assim, meu Deus, né? Eu falei assim, é muito trabalho, eu estou sozinho, preciso de gente para me ajudar. Eu vou criar uns seres humanos para tornar minha carga mais leve. Não. Ele não precisa de nós. Você consegue imaginar como foi difícil para Paulo conseguir apontar a cruz para um punhado de filósofos, epicureus, não é? De homens considerados inteligentíssimos, pensantes, místicos, acadêmicos, sofisticados, cuja a religião deles se baseava numa mão lava a outra. Eu dou para ti e tu fazes para mim. E então, para ficar ainda mais complicado, Paulo, de maneira muito clara, ele diz assim, o Deus que fez o mundo, ei, olha o currículo dele, e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem pode ser servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Ele diz, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Eu não posso chantagear Deus, eu não posso encurralar Deus, eu não posso barganhar com Deus como os pagãos fazem, como a moça solteira faz com Santo Antônio, ou me dá um marido, ou eu vou te deixar aí de cabeça para baixo, vou te deixar amarrado. Não, porque eu preciso de Deus para tudo. Deus sem mim continua sendo Deus, eu sem Deus não sou nada.
É uma diferença muito grande, é muita graça para nós sermos chamados para servir. Aquele que com a sua palavra criou e sustenta todo o universo. Aquele de quem o salmista diz assim: ele levanta a sua voz e a terra toda se derrete. Aquele que enviou um único anjo, e esse anjo destruiu um exército de 185 mil soldados, apenas um anjo. Aquele que abriu o mar vermelho e fez o povo, 3 milhões de pessoas, passar a pés enxutos. Aquele que no mesmo mar vermelho afundou todo o exército de Faraó. Irmãos, aquele que é dono da prata e dono do ouro, aquele que com o sopro da sua boca vai dissipar o inimigo para sempre. Como ele precisaria de nós? É isso que Paulo está dizendo. Ele diz: ele é Senhor, ele é dono de tudo, ele absolutamente não depende de nós para nada. Então, o que é a nossa adoração? O que é o nosso serviço? A nossa adoração, o nosso serviço é só uma maneira do Senhor dizer: filho, vem ficar perto de mim. Eu sei que você crê que Deus é um Deus residente e Ele está dentro de nós. Mas quando eu falo de estar perto, eu falo de você ter comunhão, de ter intimidade. E quando nós estamos servindo ao Senhor, por causa do nosso compromisso de servir, nós oramos mais, nós buscamos mais, nós consagramos mais, nós somos mais assíduos, sim ou não? Então, como que o pai faz? Ele faz assim para ter o filho perto dele. Ele está sempre trazendo ele para ajudá-lo naquilo que ele não precisa. Ele não se alimenta do nosso afeto, não fica carente da nossa adoração. Quando nós consagramos os nossos dons, o nosso serviço, as nossas habilitações, isso não faz dele um Deus maior do que ele já é. Mas nós somos convidados a ter o privilégio de servir ao Senhor. Irmãos, vou te dar um testemunho aqui, porque os irmãos sabem, eu nasci e fui criado na vida da igreja. Meu pai foi pastor por muitos anos, hoje ele já está com o Senhor. Mas ele abriu muitas igrejas, construiu muitos prédios de igreja. Então assim, desde o trabalho ministerial até o trabalho braçal, de batelagem, de botar piso, de pintar, de capinar terreno de igreja e tudo, a gente cresceu na vida da igreja fazendo isso. E eu sempre vi muita alegria no meu pai de fazer essas coisas. E a gente, você sabe, filho de pastor, ele tem algumas características, né? Ele às vezes se torna precoce, porque ele, por força da necessidade, ele participa de tudo. E todo filho de pastor que nasceu na igreja, ele já dormiu na cadeira da igreja, nos bancos de madeira da igreja. Terminava o culto, meu pai ficava atendendo as pessoas, conversava com um, conversava com outro. E aí tinha uma vantagem de você ser filho de pastor, porque entre outras coisas, né, mas na minha época, hoje não, mas na minha época, filho de pastor não pagava cantina de igreja. Entendeu? Por quê? Porque ele dizia assim: não, todo mundo pode ir embora, mas vocês têm que ficar. E se der comida, a gente acalma, é ou não é? Você já viu, tem gente que fica mal-humorada quando está com fome? Principalmente as irmãs, elas se transformam. Não, é verdade. Mulher com fome, ela fica brava, irmãos. Ela não acha graça de nada. Na hora que ela está com fome, você tem que dar de comer, né? É igual criança que tem que mamar de 3 em 3 horas. Se passar da hora, fica feia a coisa. Você não vai de brincadeirinha não, né? E um dia eu falei para o meu pai, poxa, a gente sempre é o último a sair. A gente não pode ir mais cedo, não. Aí ele falou para mim assim: meu filho, no dia que terminar um culto, todo mundo, devia ter o quê? Acho que uns 11 anos de idade, eu lembro disso. Ele falou assim: se ninguém quiser falar comigo, ninguém quiser um conselho, uma opinião, uma oração, uma bênção, eu não vou nem me sentir pastor.
Então eu vi aquela alegria que ele tinha de fazer as coisas, né? De chegar cedo, de permanecer, de ir depois. Então a nossa vida era a igreja. E quando eu falo, muitas vezes eu testemunho para os jovens, falo assim, olha, eu não tenho aquele testemunho, aquele passado bebeu, fumou, não sei o que, usou drogas, aprontou. Mas não é porque eu era mais santo, não, é porque não dava tempo, irmãos. Não dava tempo, entendeu? Não dava tempo, você saía, era estudar, igreja, estudar, trabalhar, estudar, igreja. Não tinha tempo ocioso. Não tinha internet, não tinha essas coisas. Qual era a nossa diversão? A vida da igreja, não é verdade? Veja só, para nós é um privilégio, porque Deus não precisa. Até a pregação do evangelho, a Bíblia diz que os anjos anelam fazer. Os anjos falam para Deus, manda a gente pregar. Por que Ele não manda os anjos pregarem? Porque só um homem redimido pode pregar para um homem pecador para que ele seja redimido. Os anjos nunca experimentaram a redenção, mas eles gostariam de fazer o nosso trabalho. Deus poderia dizer, olha, vou mandar um anjo para liderar cada célula e libera todos os líderes. Vou mandar um arcanjo para fazer discipulado, porque discipulado tem que ser um anjo mais forte. Vou mandar um arcanjo com a espada flamejante, né? Eu vou fazer tudo. Mas ele diz, André, vem me ajudar. Ricardo, vem me ajudar. Raíssa, vem me ajudar. Isso é um grande privilégio, irmãos. O Deus que criou tudo, ele diz, céus e terra, tudo que existe, que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Então, se você não servir a Deus, quem está perdendo é você, porque Ele pode fazer tudo sem você. Então eu sempre falo ao Senhor, Senhor, é aquela música que nós cantamos aqui, Caê, quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. É o que eu canto para Deus, eu falo para Deus, Senhor, não faça sem mim. Que Ele poderia dizer, Ricardo, mas não preciso de você, mas deixa eu ajudar, deixa eu cooperar. Ele nos chama de cooperadores, Ele só nos chama para ajudar, para nos ter perto dEle, nos ter próximos dEle. Amém, queridos? Nos fazer sentir a sua presença. Então é muita graça alguém que não precisa pedir a sua ajuda, é ou não é? Mas existe uma razão maior, porque é graça de Deus servir ao Senhor. Porque o nosso serviço é um serviço imperfeito. O nosso serviço está longe de ser perfeito, mesmo sendo um povo perdoado, mesmo sendo um povo regenerado, mesmo tendo nascido de novo, nós somos profundamente imperfeitos. Ainda existe dentro da nossa alma muitas lutas, irmãos. A nossa alma e o nosso espírito se digladiam diariamente. A nossa carne luta contra o nosso espírito, para que não façamos aquilo que nós queremos. Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E embora vá chegar o dia em que nós seremos perfeitos, em que seremos tal qual Ele é, e teremos um corpo incorruptível, e as imperfeições do presente tempo, sabe, que perturbam a nossa alma, que atrapalham os nossos pensamentos, que maculam as nossas conversas, tudo isso vai desaparecer. Mas o apóstolo Paulo diz, ele estava consciente das imperfeições, quando ele diz assim, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão diante de mim. Ele diz, eu não alcancei, mesmo sendo apóstolo, ele tinha plena consciência de como ainda não era perfeito. Ele sabia que o trabalhar de Deus na nossa vida é um processo. Irmãos, nós temos que ter a humildade de reconhecer que Deus está ainda em vários processos na nossa vida, amém? Alguns estão mais adiantados, outros estão mais para trás, mas no início, porque são compassos diferentes, mas todos nós estamos em processos. Deus está trabalhando na nossa vida.
Na verdade, todos nós deveríamos usar uma plaquinha, um crachá, uma blusa, dizendo assim: olha, desculpe os transtornos, estou em obra, o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Porque por causa das nossas imperfeições, a gente se mete em tanta coisa, a gente fala coisas que se arrepende depois, a gente faz coisas, toma decisões, das quais mais tarde nós temos até vergonha, né, de mencioná-las, de falar sobre elas. E Paulo sabia, ele disse: pela graça de Deus eu recebi o apostolado, mas eu ainda sou um apóstolo em processo de construção. Eu ainda sou um apóstolo inacabado. Paulo tinha plena consciência de que ainda não era aquilo que um dia todos nós seremos. Agora deixe-me fazer uma pergunta: você acha que homens imperfeitos podem fazer um serviço perfeito? Não pode. Enquanto nesse corpo estivermos, irmãos, com as limitações da nossa carne, jamais poderemos dar uma obra perfeita ao Senhor. É muita graça Deus poder aceitar o nosso serviço, porque tudo que nós fazemos, mesmo que involuntariamente, ainda há um pouco de iniquidade. Pode haver vaidade, mesmo na pregação, sabia? Hoje eu vou pregar, vou arrebentar, vou falar uma coisa nova, e você é abençoado, mas você não sabe o quanto de ego pode estar presente. A iniquidade na nossa adoração, porque até o levantar das nossas mãos pode ser uma coreografia, pode ser uma maneira de expressar a nossa espiritualidade, de uma realidade que nós não vivemos. Quantas pessoas que se envolvem em trabalho social, não porque amam o próximo, mas porque elas querem postar. Ainda tem muita vaidade, ainda tem muita iniquidade. É muita graça de Deus Ele aceitar o nosso serviço, sendo que Ele não é perfeito. Há muita expectativa de ser aplaudido, há muita expectativa de receber reconhecimento. E quando a Bíblia diz assim: olha, o que fizer a tua mão direita, não saiba a tua esquerda. E a gente, hoje, né, assim, a vontade de postar tudo é tão grande, né? A vontade de receber uma salva de palmas, um parabéns. Isso tira a perfeição das nossas intenções, até as nossas contribuições. É muita graça de Deus recebê-las. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: granjeai amigos através de riquezas injustas. Você fala: não, pastor, o que eu ganho é fruto do meu trabalho, eu não roubo, eu não engano ninguém. Irmão, todo dinheiro está contaminado de iniquidade, porque você pode vender um serviço com qualidade X na hora do orçamento, e na hora de você prestar, você pode prestar X menos Y, e você recebeu o valor que você cobrou, tem um pouco de iniquidade. Você pode ter usado um argumento para persuadir o outro, que não seja 100% verdadeiro. Você pode ser contratado por uma empresa para trabalhar 44 horas, trabalhar só 40. E você recebeu pelas 44 horas. Eu digo, tem um pouco de iniquidade. O que Deus faz? Olha a graça de Deus, para ele poder receber algo tão contaminado. Ele diz: você estaria com esse dinheiro todo amaldiçoado, então você me traz as primícias, apresenta diante de mim, e pelas primícias eu consagro toda a tua renda, e torna o seu dinheiro abençoado. Deus não poderia receber uma oferta das nossas mãos. É graça Ele permitir que você venha ao gasofilácio e dizer assim: meu filho, eu vou aceitar a sua oferta. Então, assim é o nosso serviço ao Senhor. Se não fosse pela sua graça, Ele jamais poderia aceitar que nem eu, nem você fizéssemos qualquer coisa para Ele. Pastor, o que é o nosso serviço a Deus? Quantos estão comigo? O que é o nosso serviço a Deus então? O nosso serviço a Deus, eu vou te dizer, é como uma criança de 7 anos, que resolve ajudar a mãe a lavar a louça. E ela diz assim: mãe, hoje eu vou lavar a louça, eu vou te ajudar. A mãe põe a mão na cabeça e diz: meu Deus do céu, não vai ser bom isso.
Aí a criança vai, gasta 500 litros de água, entorna todo o detergente, molha a cozinha inteira, deixa a louça toda engordurada, e no final ela diz assim: mãe, te ajudei, né? Ela foi: é, filho, você me ajudou. Agora vai brincar um pouquinho. Enquanto a criança vai brincar, ela vai lá, lava tudo de novo, seca o chão, repõe o detergente e fala: meu Deus do céu, que bagunça que essa menina fez. Ela nem poderia aceitar isso, ela não poderia deixar a louça do jeito que estava, mas é muita graça. A mãe diz: obrigado, filha, vai descansar um pouco, e ela refaz o trabalho. Muitas vezes o nosso trabalho é acompanhado da obra do Espírito Santo, que vem por trás, complementando, arrumando, ajustando, porque a Bíblia diz que nem mesmo orar nós sabemos como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até para fazer uma oração a gente precisa da ajuda dele, senão a oração não chega lá. É muita graça, irmãos. Mas nenhuma mãe rejeita a ajuda da filha, né? Fala: vem, filha. Ela fala: mamãe, amanhã eu vou lavar de novo. Aí quando o pai chega, ela fala: sabe o que eu fiz hoje? Eu que lavei a louça, né? E o pai faz o quê? Parabéns, minha filha. A mãe pisca assim. Ela diz: parabéns, minha filha. É isso aí, continua ajudando sua mãe. Ela fala: pelo amor de Deus. É o nosso serviço a Deus, irmãos. Nós somos essa criança, ajudando a mãe, bagunçando, aprontando, e o Senhor vem atrás, arrumando as coisas para nós, amém. É muita graça Deus aceitar qualquer coisa das nossas mãos. É muita graça Ele pegar você e dizer assim: ó, você vai cuidar dessa célula. Porque eu acho que ele fica assim com Gabriel e fala: Gabriel, pelo amor de Deus, olha o que esse cara está falando, olha o que ele está fazendo. Mas ele fala: Espírito Santo, ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele. É muita graça de Deus colocar você para discipular alguém. Que ele dizia: não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E você sabe que às vezes... mas o Espírito Santo vem e nos ajuda. É muita graça, irmãos, alguém chegar aqui como o Marcelinho e ficar tocando aqui, e Deus aceitar e dizer: ó, parabéns, Marcelinho, ó. É muita graça poder chegar aqui nessa noite e compartilhar a palavra com você. Se não for o Espírito Santo ministrando em cada coração, e cada um vai entendendo. Igual no dia das eleições, né? Que eu saí daqui, eu falei assim: amor, eu acho que eu não falei coisa com coisa. Eu acho que foi a pior pregação da minha vida. Ela falou: não, Ricardo, foi uma bênção. Eu falei: não, a igreja não me ouvia. Ela falou: estava todo mundo de cabeça baixa, acompanhando o resultado das eleições. Que isso não se repita no dia 30, tá, irmão? Pelo menos você disfarça. É muita graça poder ser usado por Deus, sim ou não, irmãos? Por isso, nunca deveríamos reclamar. Eu não reclamo, que eu descobri que pior do que ser usado por Deus é nunca ser usado. Eu quero ser usado por Deus. Eu vivo assim, olha: tudo que te vier às mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. E eu falo: Senhor, me deu, vai pregar, eu prego. Você sabe como é que eu comecei a pregar? Já falei para os irmãos aqui. Eu sou especialista em pregar em funeral. Porque quando eu era seminarista, eu fui para a igreja, né? Fui lá fazer o estágio com o pastor. Ele falou assim para mim, ele me chamava de mancebo. Aí falou assim: Mancebo, você gosta de pregar? Aí eu falei: gosto. Falei: pô, domingo vai me dar oportunidade. A igreja tinha 70 anos. E aí toda semana tinha velório. Por quê? Porque não é só de irmãos da igreja, é de parente, de familiar, de vizinho. Fala: pastor, morreu alguém, pode vir aqui. E ele ia no cemitério toda semana, aqui no cemitério do Pechincha. Ele falou para mim: ó, a partir de agora, eu só vou fazer velório se for algum membro da diretoria, um diácono, alguma pessoa que está aqui muito próximo. Os outros funerais todos você vai fazer. Aí toda semana eu ia lá pro cemitério fazer
Toda semana, já fiz de criança, de jovem, de adulto, de vovô, de tudo, entendeu? Meu arsenal de pregação era só para velório mesmo. Entendeu? Quando chamava 15 anos, eu já achava aquilo, meu Deus, vou pregar num 15 anos, meu Deus do céu. Entendeu? Mas minha especialidade mesmo é velório. Entendeu? Você não quer me convidar, né? Pastor, não vai lá não. Mas porque o meu professor de homilética falou assim para mim, falou, olha, você tem um grande potencial, mas você tem que desenvolver, e você só pode desenvolver isso na prática. Então, você vai fazer o seguinte, toda vez que alguém te chamar para pregar, você tem que pregar, até você desenvolver. Eu era assim, entendeu? Para 2, para 5, ia. Mas hoje eu vejo, é um grande privilégio, amém, queridos? Amém, glória a Deus. Então, olha só, por que é graça servir ao Senhor? Número 1, Ele não precisa, Ele é um Deus autossuficiente. Número 2, nosso serviço é uma bagunça, Ele tem que consertar muita coisa depois, e às vezes tudo. Terceiro, por que é graça servir ao Senhor? Porque servir ao Senhor traz recompensa. Não é muita graça não, irmãos, Ele não precisa. Aí Ele chama, vem me ajudar, você vai. Você faz um negócio de péssima qualidade para Deus, não para os homens, para Deus. Para o homem está excelente, mas no padrão de Deus não está. Aí você faz, e Ele diz assim, eu vou te recompensar por isso. Isso é uma graça muito grande. Lembra daquela criança de 7 anos que ajudou a mãe a lavar a louça e fez aquela bagunça? Depois que a mãe ajeita tudo, ela chega para a filha e fala assim, filha, parabéns, você ajudou a mamãe, então mamãe vai te levar para o shopping, vamos no cinema assistir um filme, vou te levar no McDonald's para você comer o sanduíche que você quiser, vamos tomar sorvete, nós vamos passear, que você ajudou a mamãe. Fala a verdade, é muita graça, só mãe faz isso, né? E o Pai é celestial. Porque mãe faz isso, mãe faz. Principalmente aquelas que falam assim, não me pede nada que eu não vou te dar. Essas que são mais mole. Ó, estamos indo para o shopping, não peça nada, mamãe está sem dinheiro, não vai te dar. Nenhum sorvete, não me peça, você entendeu? A criança faz assim, ó. Aí quando ela chega no shopping, a criança fala assim para a mãe, mãe, pode sorvete? O que eu falei com você, meu filho? Eu falei o quê? Que a mamãe não ia comprar. Você quer de baunilha ou de chocolate? Mãe é coração mole demais, querido. Todas elas são assim. Pois Deus é esse Pai gracioso. Não precisa, seu serviço é imperfeito, mas Ele ainda recompensa. Olha o que diz 2 Crônicas 15, verso 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem o quê? Uma recompensa. Tá ali? A vossa obra tem o quê? Irmão, é muita graça, ainda vai ter recompensa. 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ele está dizendo que vai ter uma recompensa. João capítulo 12, verso 26, ele diz, se alguém me servir, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir? E se alguém me servir? E se alguém me servir? O Pai o honrará. O Pai o honrará. Esses textos aqui que eu li para você, eles nos encorajam a servir ao Senhor, nos dando a visão da recompensa do nosso trabalho para Deus. A palavra de Deus nos garante que seremos recompensados. Ouça o que eu vou te falar. Ainda que você tenha líderes fantásticos, ainda que você tenha um pastor hiper generoso, ainda que você caminhe com pessoas que reconhecem e aplaudem todo o seu trabalho, a verdadeira recompensa para a sua vida não virá de homens, virá do Senhor.
Às vezes você faz coisas e você pensa que ninguém está vendo. Deus está vendo, irmãos. Você pegou ali, Líder Kids, pegou a sua bolsa, sacola com apostila, com disco de oração, não sei o que, e foi lá para a célula. Ninguém viu, Deus viu. Deus viu. Eu nunca esqueço, dia que eu parei ali no posto de gasolina para abastecer, quando eu abaixei o vidro, o irmão falou: pastor Ricardo. Eu falei: ô irmão, pastor, estou muito feliz. Eu falei: o que foi? Ele conseguiu liberação do meu patrão, vou trabalhar no encontro. Eu falei: é mesmo, irmão? Como é que você conseguiu? Ele falou: então, como eu queria o final de semana, eu só tinha uma folga, aí eu troquei com um colega, eu vou pagar a folga dele e vou poder trabalhar no encontro. Ele estava feliz. Eu falei: meu Deus, ele vai pagar a um colega para substituir ele, para trabalhar no encontro. Deus está vendo essas coisas. Aqui tem muitos irmãos na igreja que são militares e fazem constantemente isso. Isso não vai ficar sem recompensa. E eu vou falar agora para você igual as comissárias, as aeromoças, os comissários falam quando você embarca no avião. Eu sei que você já sabe, mas mesmo que você seja um passageiro recorrente, ele diz: eu sei que você já sabe, mas vale a pena repetir. Deus não fica devendo nada a ninguém. Ninguém vai chegar diante de Deus, bater no peito e dizer: poxa Senhor, fiz tanto, era muito que o Senhor me desse isso. Ah Senhor, trabalhei tanto, era muito que o Senhor atendesse uma única oraçãozinha que eu te pedi. Não, você vai se surpreender com Deus, irmão. Você vai se surpreender com Deus, porque a Bíblia diz que no tempo certo Ele vai nos recompensar. Olha, quem recompensa melhor, o homem ou Deus? É lógico que é Deus. E se recompensa de homem é boa, imagine recompensa de Deus. Deus poderia exigir tudo de nós, mas Ele aceita e Ele ainda nos recompensa. Vamos falar de novo do dízimo? O que é o dízimo? É uma dádiva que primeiro você recebe. Primeiro você recebe, depois você dá. Você nunca poderia trazer um dízimo se Deus não o tivesse abençoado antes. Não é verdade? Então Deus é aquela mãe que no dia das mães, a professora manda um bilhetinho para o filho, para a mãe, dizendo assim: ó, semana que vem vamos fazer uma homenagem para as mães, preciso que você envie R$50. Aí a mãe, escondida do filho, dá os R$50. Aí a escola vai lá, compra um avental, a criança molha na tinta, põe a mão dela, né? Enrola, põe no bombom, e ela fala assim: mamãe, olha, você não pode faltar, vai ter uma surpresa. A mãe fala: é mesmo, filho? Que surpresa será? Aí ela vai para a escola, vai para o evento, senta lá. Daqui a pouco a professora diz que entre agora a turminha. Aí entra aquela criança toda sorridente, com avental. Aí a mãe abaixa, ela coloca e diz: mãe, viu o presente que eu estou te dando? E a mãe fica surpresa e fala: nossa, filho, que coisa linda, você que fez? Fui eu que fiz, mãe. Ela: parabéns, eu te amo, enche de beijo. É ou não é? É Deus. Sabe o que Deus faz? Ele te dá. Daquilo que Ele te dá, você tira um pouquinho, devolve para Ele. E porque você devolveu um pouquinho, porque o dízimo é uma maneira de você dizer assim: Deus é a minha fonte. Toda vez que eu recebo algo, eu me lembro do Senhor. E porque você trouxe do que Ele te deu, Ele diz: agora eu vou te abençoar. Eu vou abrir as comportas dos céus e vou derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Você deu do que era dele e Ele ainda te recompensou. É graça ou não é, irmãos? Olha o que diz Atos 17:25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. 1 metro cúbico
de oxigênio permite que uma pessoa respire por 4 horas. 1 metro cúbico de oxigênio. Vai te custar aí entre R$180 a R$300. 10 metros te daria aí uma sobrevida de talvez 2 dias, 40, 48 horas, dependendo da sua saturação. Ele diz, ele te dá todos os dias, todos os balões de oxigênio que você necessita. Ele te dá a respiração. Se ele dissesse assim, ó, o oxigênio é meu, vou tirar 5 minutos, ninguém voltaria para casa hoje. Ele diz, um Deus que não pode ser servido por mãos humanas. Como se ele precisasse. Ele diz, não, é o contrário. Eu criei os céus, a terra, eu te dou a vida. Aí ele lembra disso, a respiração. E o que mais? Tudo mais. Tudo mais sou eu quem dá. Isso é graça ou não é, irmãos? Isso é graça ou não é? Por isso, não importa o que você faça, não importa para quem você trabalha, mesmo você que tem um trabalho secular, mesmo você que tem um patrão que não é cristão, mesmo você trabalhe numa empresa com outros ímpios, a Bíblia diz que se você trabalhar como quem servindo ao Senhor, você vai ter recompensa. Colossenses 3:23 diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que estáis servindo. Irmão, há uma recompensa até por você ser um bom trabalhador, um bom funcionário, um bom autônomo, sabia disso? Há uma recompensa. E na verdade a Bíblia diz que a recompensa, ela acontece em 2 etapas. Tem uma recompensa que Ele nos dá aqui, e tem uma recompensa que você vai receber na eternidade. Mateus capítulo 19, 27 diz assim, então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será pois de nós? Olha a pergunta dele, olha a resposta de Jesus. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos. Ele está falando para os apóstolos, 12 apóstolos, para julgar as 12 tribos de Israel. Agora o verso 29 é para todo mundo aqui, não é só para os apóstolos. Ele diz, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, mulher ou filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. Veja só, o outro evangelista, Lucas, diz, receberá 100 vezes mais aqui, 100 vezes mais aqui. E no mundo vindouro, a vida eterna. Então veja, se receber recompensa de homem é bom, imagine receber recompensa de Deus. Há uma recompensa que Deus te dá aqui. Olha, eu faço um bem para o João não reconhece. Deus levanta outra pessoa para me abençoar. Porque a recompensa é dele, não importa a fonte. Mas ele diz, na eternidade ainda alguma coisa vai acontecer. Na eternidade. Ontem eu estava ministrando, sexta-feira, no seminário sobre a visão dos vencedores. Eu estava dizendo para os irmãos lá, você precisa aprender a faturar galardão em cima dos outros. Porque tudo que você faz aqui, mesmo quando você serve o irmão, vai ter o seu galardão, vai ter a sua recompensa, amém? Às vezes não é do jeito que você pensa, não é na hora que você espera. No século XVIII, um casal, jovens, se casaram nos Estados Unidos e foram para a África. E lá eles tiveram filhos, os filhos pegaram doenças severas da época, morreram, perderam os 3 filhos que eles tiveram na África. Ficaram lá 40 anos servindo ao Senhor. No final de 40 anos, eles aposentam e voltam para os Estados Unidos. E eles vão pelo único meio de transporte disponível, que era o navio. Eles voltam para os Estados Unidos. E durante a viagem, o marido vai conversando com a esposa, e a esposa com o marido, e dizendo, amor,
como será a nossa chegada lá? Quem será que vai nos receber? Será que a missão vai mandar uma comitiva para receber a gente? Vai ter alguém para levar as nossas malas para casa? Ele falou, com certeza. E eles foram cheios de expectativa no coração. Quando o navio se aproximava do porto, eles viram as faixas assim grandes assim, welcome home, bem-vindo ao lar, bem-vindo de volta ao lar. E viram muitas crianças com balões, e uma banda que tocava, e a mulher falava para o marido, olha a recepção que eles prepararam para nós, puxa vida, que alegria. E o navio foi encostando, eles estavam tão ansiosos. Quando chegou na hora que o navio aportou, o comandante falou assim, eu peço a todos os passageiros que permaneçam nos seus lugares, porque está conosco no navio algumas autoridades políticas, e eles vão desembarcar primeiro. E aí o navio estende a rampa, aquelas autoridades vão passando, e o povo começa a festejar, e eles percebem que a recepção não era para eles, era para aquelas pessoas importantes do navio. E quando eles saem, a banda vai embora, as faixas abaixam, os balões se vão, e não tem ninguém para recebê-los. Eles saltam do navio, e não tem ninguém, e a mulher fica muito amargurada. Ela diz, 40 anos, servimos ao Senhor, temos a nossa vida, perdemos os nossos filhos, nem uma pessoa para nos receber, depois de 40 anos de trabalho. E eles foram para casa amargurados, e ela falou para ele, como que você explica isso? É muita ingratidão. E ele, sendo um homem de Deus, falou para ela, disse, esposa, fica aí organizando as coisas, eu vou caminhar, eu vou falar com Deus, Deus vai me responder. E ele saiu para caminhar, e ela ficou organizando as coisas. Depois de um tempo ele retornou. Ela falou, e aí, você falou com Deus, o que Deus te respondeu? Ela disse, Deus falou comigo. O que Deus falou? Ele disse, você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Quando você chegar em casa, vai ter festa maior do que aquela, vai ter banda maior do que aquela, vai ter aplausos, vai ter recepção, porque a sua recompensa vem do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.